Então, 40% dos posts que aparecem no Instagram hoje são conteúdos recomendados de gente que eu não sigo. E eu vejo isso na prática. Parece um monte de meme pra mim hoje em dia de páginas que eu não sigo, né? Mas tô lá vendo. E aí, o meu conteúdo, então, tá aparecendo menos para as pessoas que me seguem, mas tá aparecendo mais para quem não me segue. Então, isso seria bom para quem posta muito no feed, pensando em crescimento, não? Exatamente. Então, assim, a ideia é que ele te dá a oportunidade de sair da sua bolha, vamos dizer assim, de seguidores e encontrar não seguidores, desde que você entre nas recomendações. Então, se eles hoje estão recomendando, né, 40% é de posts recomendados, como é que você faz parte desses 40%? E aí que é o ponto. O jogo no Instagram é cada vez mais para profissionais e não para amadores. Porque para você entrar dentro dos 40%, você tem que fazer aquele conteúdo que de fato vai ajudar muito a reter, que chama atenção e retém muito usuário. Invariavelmente, na maioria das vezes, ou é meme, ou é de entretenimento, ou você realmente tem que saber usar de todas as técnicas de edição, de chamar atenção, usar os gatilhos todos, para chamar atenção e reter as pessoas. E é claro que eles estão preocupados também com educação, com colocar conteúdo de valor, assim como o TikTok também. Não é só dancinha, não é só dublagem. Tem o TikTok, no caso, inclusive até paga. Eles fazem até desafios e tal, e pagam dinheiro para as pessoas que fazem conteúdo de educação. Mas o Instagram também tem essa preocupação. Então, veja, não importa se você é um creator, não importa se você é uma empresa, se você criar um conteúdo que ajuda a reter o usuário, que entrega valor antes de extrair valor, você tem uma condição já, uma predisposição para aparecer nas recomendações. Só que você está batalhando com todos os outros que também estão tentando entrar naqueles 40%. Então vai ficar cada vez mais difícil você entrar. Mas se você conseguir, se você masterizar isso, você vai ter grandes alcances, engajamento bom. E o resto, que é a grande massa, é sempre uma pirâmide, vai ter alcance baixo. Por isso que a maioria chora. Meu alcance está cada vez menor, está cada vez menor. Por todas essas questões que a gente está falando aqui. Mas tem algumas pessoas que, eu estou cada vez melhor. Eu estou alcançando cada vez mais, porque vai entendendo como é que é esse jogo. Então a gente teria aí duas respostas. Fazer posts melhores no sentido de informação, né? Informativo, que interessem. Aí tem também aquela parte do povo que faz um post mais motivacional, que é uma coisa que geralmente também rende mais. Compartilhamento. E também tem a gracinha, né? Que é também o que compartilha bastante. Eu e o Bruno, a gente... Se você olhar o nosso direct, é basicamente uma troca de memes. Enviando meme pro outro. E quando não envia, é tipo, o que aconteceu com você hoje, né? Tá algum problema. Trabalhou muito, não conseguiu ver nada, ou tá brigado comigo. Então tem isso. E você tinha perguntado do algoritmo. Aí, sobre a diferença entre o algoritmo... Porque eu, na prática da minha rede social, eu não sou uma pessoa que posto muito no feed por causa disso. Porque eu tenho que achar o formato que eu sei que faz sentido eu postar. E também porque eu levo outras coisas em consideração para postar no feed. Já o Bruno... bonito. Se tá bonito, é verdade. Já o Bruno, o feed para ele não importa a beleza. É porque eu trabalho com beleza, então faz diferença o meu feed estar bonito de verdade. As marcas procuram por isso. Eu represento as minhas próprias marcas que têm influência, ter beleza, né? Eu vendo o corpo também, então tem muita coisa envolvida. Mas enfim, o Bruno já não. A estética não é tão importante para ele, então ele vai Eu já postando... sou muito estético. No feed eu acho que não precisa tanto. Aesthetic. Aesthetic. O feed dele não tem esse perfil aesthetic, então ele vai lá colocar informação, que é o que tem também, muito compartilhamento e tal, não sei o quê. E, na prática, a gente vê que o engajamento entre o meu perfil e o do Bruno são bem diferentes, enquanto eu tenho um engajamento muito forte em relação aos stories, o Bruno tem em relação ao feed. Então, é diferente, é isso que eu queria entender. É diferente, são 4 algoritmos hoje dentro do Instagram. Então, a gente tem os stories, a gente tem o feed, o Reels e o explorar. Dentro dessa lógica dos 4 algoritmos, vamos começar pelo Reels. Por quê? Porque o Reels ele vai te ajudar nessa sistemática de atrair a atenção e aparecer para não seguidores. Então, pensando numa lógica entre trazer pessoas novas e depois conversar com quem já me segue, como numa jornada, né, dentro dos seguidores e tal, até para fomentar negócios e tudo. Então, vamos começar com o Reels. Então, o Reels é um formato de vídeo mais curto, a gente está falando de 1 minuto e meio, que seria um vídeo curto hoje, estatisticamente falando, 1 minuto e meio, apesar de que o Shorts permite até 60 segundos, mas está falando de 1 minuto e meio. O algoritmo do Reels, ele foi premeditado e nasceu para tentar entregar o seu conteúdo para quem não te segue, aquela lógica que a gente falou. Depois dos protestos e tudo, eles recalibraram o feed.
para distribuição, mas o Reels ele foi muito pensado para chamar a atenção e reter a atenção, porque o formato vídeo já ajuda nisso, e todo mundo que está ali colocando o seu rosto humaniza um pouco mais, chama mais atenção, então você tem um motivo muito claro para reter ali dentro. O algoritmo ele sempre foi pensado, no caso do Reels, para entregar, então, em primeira instância, para as pessoas que se interessam por aquele conteúdo. Assim como no caso do TikTok, em primeira instância, como variável macro, as pessoas se interessam por esse conteúdo, então a inteligência artificial vai mapear e vai taguear, vai classificar tudo que tem naquele vídeo. Então, no rosto humano, vai criar até uma biometria facial. Então ele pode mostrar criadores parecidos com aquele, por exemplo? Ele assiste muito vídeo de, por exemplo, pessoas que têm o cabelo vermelho e o rosto mais claro. Ele pode começar a exibir criadores parecidos? Na teoria, não. Mas na prática pode acontecer. Na teoria, ele vai tipo criar... maquiagem, gente que faz na teoria, ele vai tentar hein? criar uma biometria de fato sua. Entendeu? Ele vai tentar identificar que é o Bruno. Se tiver uma pessoa muito parecida, pode acontecer. Ah, entendi. Ou seja, se a pessoa me assiste o Bruno, vai entregar mais conteúdo do Bruno. Exato. Mas, por exemplo, se você segue um influenciador porque acha ele bonito, e aí vê, e o algoritmo pode identificar, nossa, então... Essa pessoa assiste muito esse cara que tem o queixo quadrado, as maçãs do rosto assim, olhos azuis, e começa a encontrar outros caras parecidos e pensa, se eu mandar, ela vai gostar e vai reter mais tempo na plataforma? Acontece. Principalmente no TikTok. Isso acontece muito mais no TikTok do que no Instagram Reels, tá? Por várias lógicas de retenção. Isso, então, se você olhou uma mulher lá, X, ele vai te mostrar mais mulheres parecidas com aquela, então essa lógica está correta. Mas o fato, assim, né, pegando uma ordem da diferença entre os algoritmos. Então, o Reels, primeiro ele vai olhar os interesses das pessoas. E não o autor, e não suas conexões. Primeiro, o interesse. Tipo, maquiagem, moda, finanças. Porque ele vai mapear tudo que tem no vídeo e vai classificar isso num banco de dados. Ele vai taguear. A inteligência artificial consegue ver que tem uma bolsa, que tem uma maquiagem, que tem uma mulher, que tem isso e tal. Ele vai colocando tags. E aí ele vai te mandar conteúdos parecidos. A segunda parte dessa classificação do Reels, ele vai olhar o seu histórico de consumo. Histórico de consumo de pessoas semelhantes ou de perfis com conteúdos semelhantes. Então ele olha o seu histórico de consumo e começa a te mostrar mais coisas parecidas com aquele autor que você já seguiu, que você já consumiu.